Além do IOF, o governo está mexendo também com um decreto que bloqueia 31 bilhões no orçamento de 2025. Luciana Verdolim, conta pra gente como é que está o andamento disso. Olha, o anúncio foi feito na semana passada, né, Cine? Mas acabou engolido por conta aí da repercussão negativa do aumento do IOF. Hoje saiu publicado no Diário Oficial o texto do governo, confirmando o bloqueio de 31 bilhões de reais, bloqueio também de 7 bilhões e 800 milhões de reais em emendas parlamentares, aquelas emendas de bancada. Com isso, além de 24 bilhões de reais nos ministérios. Vai ser um corte linear no orçamento dos ministérios. Eles vão ter que economizar cerca de 25%, à exceção do Ministério da Educação, que pelo menos por enquanto não vai sofrer esse corte. O governo explica o seguinte: 10 bilhões foram bloqueados por conta do crescimento das despesas obrigatórias e 20 bilhões por conta da frustração de receita. Aí o Ministério da Fazenda explica quais são os problemas, né? O que levou a esse corte de 20 bilhões de reais. Desoneração, a falta de compensação da desoneração da folha de pagamentos dos setores e municípios, a greve dos servidores fiscais, que eles estão em greve desde o ano passado, e também a taxa de juros vigente no país. Vale ressaltar aí que os cortes já estavam previstos, os senadores e deputados estão ameaçando barrar o aumento do IOF, alegando que não seria hora de aumentar impostos no país. Aí o que o Ministério da Fazenda está dizendo? Que sem os recursos previstos com o aumento da arrecadação do imposto sobre operações financeiras, o governo perderia aí, supostamente, quase que um programa Minha Casa Minha Vida, que é algo em torno de 30 bilhões de reais. Impasse. Teve uma reunião essa semana entre o ministro da Fazenda e as lideranças da Câmara e Senado, os presidentes da Câmara e Senado. O Ministério da Fazenda publica o decreto e diz que está confiante de que vai aí achar um meio termo também nessa questão do IOF. Muito obrigado, viu, Luciana Verdolim? Um abraço para você. O Henrique Kriegner, o governo estava anunciando esse corte, quer dizer, esse congelamento aí no orçamento para equilibrar as contas, que ficou praticamente debaixo de um tapete depois que ele falou sobre aumento do IOF. Mais uma vez, uma medida que era para ser analisada como positiva é completamente apagada por outra medida que gerou o maior rebuliço desde então. Como é que você avalia essa alternativa e, no teu ponto de vista, ela será capaz de fazer com que o ministro Haddad, que está obstinado a cumprir aquilo que ele prometeu, chegue a esse resultado? Esse é o grande desafio, se vamos chegar a esse resultado que é realmente esse corte, né? O corte necessário e contingenciamento, ou talvez aí qualquer outro nome que a gente queira dar para poder dizer que o governo vai começar a olhar com um pouquinho mais de responsabilidade para as despesas. Será que o ministro Haddad ele vai conseguir de fato colocar isso em prática, considerando que agora o Congresso Nacional está contrário a ele? Eles estão numa disputa de braço que é o pior nível ali, o pior lugar da negociação. Quando a negociação ela deixa de ser em cima de propostas, em cima de ideias ou em cima até de um planejamento e passa a ser em cima de uma posição, ou seja, eu quero porque eu quero e eu não quero porque eu não quero, é aí que você já perdeu a negociação. A negociação não vai para frente. Então, o Congresso está contrário. O governo federal, por sua vez, não tem dado o respaldo necessário para o ministro Haddad conseguir fazer as negociações que ele precisa, no sentido de dar ali a segurança quando ele precisa de maior autonomia e também no sentido de dar para ele o direcionamento e também a carta branca dentro do governo de negociar com as próprias pautas, com as próprias pastas do governo federal para fazer, então, chegar nesse contingenciamento, nesse corte de gastos. Essa está sendo a maior dificuldade do ministro Haddad. Você mencionou, Evandro, do exemplo do Lava Rápido. O Haddad está ali mesmo, ele está ali desde o começo e ele está apanhando pelo fluxo da água. Agora, a ministra Marina Silva também, o ministro Paulo Teixeira também, na questão da reforma agrária, vários outros ministros, são inúmeros casos que nós estamos vendo desses ministros que estão à deriva, sem respaldo do líder do time
e com um Congresso ávido por mais poder, mais emenda e muito mais dinheiro, tentando ali impedir alguma coisa que eles venham fazer. Então, não tem projeto e dificilmente o Haddad vai conseguir negociar esse contingenciamento até o fim. Ô Zé, apenas os Ministérios da Saúde e da Educação não vão ser impactados agora, até porque muito do que se movimenta ali está atrelado também já a um orçamento impositivo, né? O governo não tem como escapar. Inclusive, isso é alvo de várias críticas aqui feitas por vocês, do quanto isso engessa a maneira como o governo vai lidar com esse orçamento em momentos críticos como este. Mas como é que se avalia também o congelamento em outros ministérios e o quanto isso vai fazer muito ministro bater a porta ali da Fazenda? Pois é, o orçamento está engessado. Lá atrás, eu me lembro muito bem que José Serra, aqui no Congresso Nacional, ele era contra, sempre foi mais liberal, né? Um centro-esquerda mais liberal, e ele sempre foi contra exatamente este engessamento dos fundos constitucionais, que são vários, né? São transferências obrigatórias, e para os ministérios. Para você ter uma ideia, mesmo as emendas parlamentares, metade delas são obrigatoriamente para o setor de saúde e o setor de educação, mas mais saúde, para ajudar o governo a cumprir exatamente esta exigência constitucional de investimento de parte do orçamento na saúde, né? Então, os parlamentares levam as emendas para o setor de saúde, né? E ali cumpre constitucionalmente, mas o parlamentar indica em que ponto da saúde ele quer investir, ou numa tomografia, ou na instalação de uma nova UPA, e assim por diante. Então, existe essa exigência. O corte das emendas, o contingenciamento, né, do orçamento é a indicação de que está faltando dinheiro. Então, está aí o orçamento. O orçamento é uma espécie de mapa de onde serão investidos os recursos públicos. Não se pode gastar nada que não esteja no orçamento. Mas aí o orçamento é preso na arrecadação. Ou por frustração da arrecadação, que foi menor, e isso não aconteceu, né? Ou mesmo porque houve gastos maiores em outros setores, e aí o governo faz esse contingenciamento. Não significa corte, ele pode recuperar. No governo Bolsonaro foi um Deus nos acuda quando ele contingenciou setores da educação. E aí o governo dele dizia, não é corte, é contingenciamento, a gente pode retomar, basta conferir a arrecadação e tal, e assim por diante. Então agora é a mesma coisa. E o governo está errando, porque tem um setor em greve, ninguém está falando, e é o setor principal de um governo, é a arrecadação. Os auditores da Receita estão em greve, né, desde fevereiro, e a arrecadação vem caindo por conta disso. Portos e aeroportos aí com dificuldades, com liberação de importação, exportação, isso para pagar impostos, né? E tudo isso está travado. Então, o governo está jogando mal. É preciso resolver esse problema aí com a área de arrecadação, ou seja, com a Receita Federal. Então, esse contingenciamento aí está sendo usado, e é o que provoca o debate no Congresso, como arma política. Não se pode, como ameaça. Se não aprovarem o IOF, eu vou contingenciar as emendas parlamentares. Aí é chamar para a briga o Congresso, e o governo precisa dele. Fala, Alangani. Olha só, né? Eu acho que é interessante a gente explicar para a audiência o que significa este contingenciamento. Então, há um bloqueio provisório na ordem de 31 bilhões de reais. Não é que o governo ele cortou gastos na ordem de 31 bilhões de reais. Na verdade, a gente tem 10 bilhões de reais onde o governo gastou mais do que o previsto. Então, para o próximo bimestre, se o governo conseguir reverter e gastar menos do que aquilo que foi estipulado, então esses 10 bilhões de reais, eles são liberados. E o mesmo vale para a arrecadação. E aí a gente tem um outro nome que é o contingenciamento. Então, o governo congela 20 bilhões de reais. Por que ele congelou? Porque a arrecadação veio menor do que o esperado. Se no próximo bimestre, né, que tem aquela reunião bimestral e a apresentação do relatório bimestral das contas públicas, a arrecadação vier maior do que o esperado, Evandro, aí o que acontece? O governo ele pode daí liberar esses 20 bilhões de reais. Agora, de qualquer maneira, Evandro, são medidas paliativas, porque a gente está falando simplesmente de bloqueios temporários. E o grande problema
das contas públicas no Brasil são os gastos estruturais. Esses são crescentes e veja, o gasto discricionário, onde o governo tem uma certa liberdade de escolher onde ele vai gastar, representa menos de 10% do total do orçamento. É muita coisa. Em outras palavras, explicando para a nossa audiência, sobra muito pouco para investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura. E aí a gente está falando de investimentos que são cruciais para o ganho de produtividade no país, principalmente quando a gente fala de educação e principalmente quando a gente fala de infraestrutura. Fala, Kriegner. Eu acho que a gente volta para esse ponto de novo, da onde vai sair o corte, né? Ou de onde vão sair de fato. Quando a gente fala do contingenciamento, o Alan trouxe aqui o conceito de uma forma perfeita, muito clara. Mas no final do dia, para causar impacto de verdade, vai precisar chegar no ponto do corte, o corte de despesas e a prova de que o governo está comprometido com o equilíbrio fiscal. Eu acho que esse que é o maior desafio que a gente tem hoje. A gente não tem nenhum tipo de evidência nesse sentido. A impressão que dá, às vezes, até, Evandro, é que realmente a intenção do governo é simplesmente, olha, vamos jogar para vocês, vamos deixar aí, a gente vai enrolando até a eleição e vendo o que dá. Se ganhar de novo por um outro mandato do presidente Lula, então talvez a gente comece a fazer uma coisa um pouquinho mais responsável, faça uns pequenos cortes aqui, pequenos cortes ali e tente andar aí de uma maneira, e se não ganhar, deixa que o próximo pega a bomba e aí que ele que pague, arque com o custo político disso, porque nós não queremos arcar. Essa é a impressão que fica, porque no fim do dia não se chega a uma decisão final de responsabilidade fiscal.